Olá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje a gente vai iniciar nossa live de Números, capítulo 23. Continua na história de Balaque, Balaão, e aí a gente vai continuar essa leitura hoje, então vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigada por ter nos colocado aqui unidos hoje. Obrigada porque o Senhor nos toca com a sua palavra, alimenta o nosso espírito, que é o que nós precisamos, meu Deus. Entendemos que temos a responsabilidade de alimentar o nosso espírito, que o Senhor deu para cada um de nós é a mesma fonte do espírito, é o Senhor. Mas cada um de nós aqui temos um espírito seu, santo, habitando em nós. Então, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos conversar com o Espírito Santo, Senhor, sabendo que é o Senhor, sabendo que é o Espírito que Cristo nos deixa aqui para que a gente possa entrar em contato com ele, termos acesso a ele, falar com ele. Diversas vezes não sabemos orar, mas o Espírito sabe traduzir nossas orações, mesmo quando não sabemos. Quando estamos sentindo algo por dentro, uma tristeza, ou então muita alegria, é o Espírito Santo que está compartilhando conosco. Então, eu peço para que o Senhor permita que a gente alimente o nosso espírito todas as vezes, Senhor, sem que a gente esqueça, sem que a gente fique com preguiça ou deixando para lá, não, que a gente lembre, meu Deus, de todos os dias alimentarmos o nosso espírito. E obrigada porque essa live é a resposta dessa necessidade que temos de poder alimentar nosso espírito, estarmos conectados contigo, estarmos em comunhão contigo. Então, obrigada, meu Deus, que hoje possamos ter uma boa live, que o Senhor nos use, Jesus, como servos, que o Senhor nos use como compartilhadores dessa herança que é espalhar a tua palavra e ganhar almas para ti. Obrigada, Jesus, obrigada pelo sacrifício que fez por nós. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos permite te chamar de Pai. Nem todos podem te chamar de Pai, nem todos têm acesso a te chamar de Pai. Nós temos. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor me use hoje como canal, que o Espírito Santo possa revelar através de mim essa leitura. Todas as coisas estão escondidas sobre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nosso coração. Que o Senhor abra, que o Senhor tire as cortinas dos nossos olhos, ouvidos e coração para a gente ouvir, entender a sua palavra cada vez mais, meu Deus. Obrigada por esse privilégio. Que nós tenhamos uma boa live, que o Senhor nos livre das distrações e que o diabo nunca, Senhor, nunca tenha acesso àquilo que desejamos de coração, aquilo que falamos em voz alta, que sejamos protegidos debaixo de suas asas, meu Deus. Obrigada. Em nome de Jesus agradecemos e entregamos essa live a ti, Pai. Obrigada. Amém. Vamos lá. Primeira mensagem de Balaão. Balaão disse a Balaque, paramos ontem então, né, o anjo de Deus falando especificamente, né, com Balaão sobre ele ter tentado parar ele diversas vezes quando ele estava indo para fazer algo que era detestável a Deus, né? Que era detestável a ele. E aí ele foi, entendeu, tudo mais, e Deus falou: fale, vai lá, você já está aqui, você vai lá, você fala tudo que eu falar para você falar. E aí foi o que Balaão falou para Balaque: olha, eu só posso te dizer tudo o que Deus colocar na minha boca, né? E ele quer porque quer, Balaque quer porque quer. Qual é a palavra? Tirar, não é, peraí, amaldiçoar, obrigada. Tirar a bênção, né? Amaldiçoar o povo de Israel. Então, então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão. E os dois ofereceram um novilho e um um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação. E Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Essa foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste.
Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Isso é lindo, primeiramente, né, para nós, para sabermos que essa coisa de, se você tem Deus, obviamente, né, você sabe que você é filho dele, se você tem a sua vida toda entregue a Deus, você sabe que é impossível uma pessoa amaldiçoar você sem que, obviamente, Deus permita, né? O que seria impossível para Deus fazer, porque a gente vê que ele abençoa os seus. Então, não ter medo de pessoas que, vou jogar maldição, vou fazer trabalhos, vou fazer não sei o que, não sei o que, é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa num relacionamento com Deus. Porque aqui a gente está vendo algo, né, que é uma pessoa que tem acesso, né, Balaão no caso, ele é um profeta, ele tem acesso ao ocultismo, tem acesso a muitas coisas, tanto que Balaque chamou ele porque ele faz esse tipo de coisa, né, ele amaldiçoa, ele abençoa, ele faz, né, os tipos de coisa, tudo. Olha como Deus é, porque Deus deixou uma pessoa que tem acesso a isso, tem o poder para isso, né, falar isso aqui para especificamente a pessoa que quer que alguém se dê mal, que quer que alguém, né, no caso, Balaque em relação a Israel. Então, olha o que ele fala, que é algo que nós precisamos prestar atenção e ver que Deus está deixando um recado para nós. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como eu posso condenar aquele que Deus, né, o Senhor, não condenou? Do alto dos rochedos, eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Israel, ele está, veja bem, ele está dando, né, o recado, a mensagem que Deus falou, ainda não finalizou, está vendo o apóstrofo aqui, né? Deus ainda não terminou a mensagem, então isso é uma história que ele está contando, isso tudo é coisa que Deus mandou ele falar para Balaque. E aí ele fala, quem pode contar os descendentes de Jacó? Tão numerosos quanto o pó. Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra com os justos, que meu fim seja como deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: o que você fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar os meus inimigos e em vez disso você os abençoou. Veja, ele não prestou atenção, ele está com os ouvidos, né, completamente tampados, ele está num momento de negação, porque como você pode ver aqui, ele não entendeu que é uma mensagem de Deus para ele, né? E ele vai falar isso, você ao invés de amaldiçoar, você abençoou. E aí Balaão responde a ele: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs na minha boca? O que ele está dizendo? É algo mais forte do que eu. Como é que eu posso falar algo que não é o que... Porque tudo na nossa vida, gente, inclusive o dom de poder comunicar-se, né? De falar. Isso que Deus permite, né? Que possamos nesse momento aqui ter, né? Tem pessoas que não, mas se comunicam de outras formas, mas nós que temos o poder. Deus, ele nos dá um presente. Enxergar é um presente, falar é um presente, ouvir é um presente, né? Então, se comunicar, de fato, é presente. Porque você pode falar, tá, mas é a pessoa que não escuta, a pessoa que não vê. Se comunicar. Todos nós temos uma forma de se comunicar. Então, Deus nos deixou formas de nos comunicarmos. E ele está dizendo que, como é que ele pode se comunicar, né? Sendo que Deus, que dá o dom de poder fazer isso, algo diferente do que Deus colocou na boca dele. É como se fosse, né, ele explicando que, ó, é impossível fazer o que Deus não me permite fazer. É isso. Então veio uma segunda mensagem. Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali
o povo. Olha, ele ainda, né? O parafusinho ainda não entrou ali. E ele ainda tá pensando. Então ele tá, vem, vou comigo, eu vou te mostrar outra parte, outro lugar, vem aqui que você vai amaldiçoar aquele lugar. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte de Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: fica aqui, junto aos holocaustos, enquanto eu vou lá de encontro ao Senhor. Mesma coisa. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma segunda mensagem, uma mensagem, e depois disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. Então o Senhor disse, desculpa, então o que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Essa foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Você está vendo que Deus não fala, ouça-me, meu filho? Ele fala de quem ele é filho. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Porque isso é lindo demais, né? Deus aqui dando a distinção do que nós somos, de fato, e o que ele o que ele é. Então, ele está falando, Deus não é homem para mentir e nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Você vê como Deus é íntegro, né? Ouça, recebi ordem. Isso aqui é importante pra gente, né? Como assim, tá? E Deus é íntegro? Óbvio que Deus é íntegro. Isso aqui a gente está falando de um Deus que não vai mentir para você. Se ele falou que você é isso, que você terá isso, que você, né? Isso é o que ele vai fazer e isso é o que você é. Deus, quando a gente está falando aqui de Deus, não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia, né? Isso aqui é tipo assim, nossa, mas óbvio, como é que a gente vai questionar se Deus mente? Como é que a gente vai questionar se. Não, não, não. É para a gente saber da comunicação, como a gente estava falando aqui ainda agora, a comunicação de Deus para conosco é essa, ele não mente e ele não muda de ideia. Então, nessa linha de comunicação com o nosso Senhor, glória a Deus por isso, né? Ele nunca vai mentir a você e ele nunca vai mudar de ideia. Então, essa coisa de tipo assim, talvez Deus tenha mudado de ideia e aí me fez, porque tem vezes que eu escuto pessoas pensando isso ou falando isso, né? Como se, não, eu tinha essa sensação, mas aí acho que Deus deve ter mudado. Deus não muda de ideia. Se em algum momento na sua vida você ouviu alguém dizendo, Deus pode ter mudado de ideia e aí me fez isso. Deus mudou de ideia e aí agora eu tenho isso. Deus não muda de ideia. Se algo na sua vida mudou, se alguém saiu do seu convívio, da sua vida, se uma coisa mudou, qualquer coisa da sua vida tenha mudado, seja profissional, seja geograficamente, seja espiritual, se mudou, isso não tem a ver que Deus tenha mudado, mas que você está se encaixando ou está indo mais para longe do que Deus quer para sua vida. Ele quer uma coisa, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma vida, você tem uma vida, né? Nós temos uma vida. Então ele não muda de ideia. Então é bom a gente entender isso, por quê? Porque a gente pega a responsabilidade da nossa história para nós, a gente pega a responsabilidade das coisas que mudam na nossa vida para nós. A gente pega a responsabilidade de um erro, de um erro que nós cometemos, né? Para entender depois, Deus nos ensinando com um acerto para nós. Então a gente se responsabiliza pelas mudanças altas e baixas, isso e aquilo da nossa vida, porque muitas pessoas acham que Deus vai mudando de ideia e a gente vai, né? Não, agora ele quer que eu seja isso, agora ele quer que eu faça aquilo, agora ele quer que eu diga. Ele sempre quis a mesma coisa. Nós é que não estamos encaixados, né? E nunca vamos estar, obviamente. Obviamente por conta de Cristo, nós estamos nos lapidando todos os dias da nossa vida, nós vamos nos lapidar, mas nunca chegaremos à perfeição. Então, nós é que estamos nos encaixando aqui, nos encaixando ali, e aí, né, a gente, por isso. Mas Deus, ele é íntegro, e uma coisa que ele diz, fala, pensa, é o que ele diz, fala e pensa do começo ao fim. Outra, eu já vou ver as mensagens aqui, a comunicação é importante, e saber usar Deus, né? Deus pensou em tudo mesmo, todas as formas, independentemente da limitação de cada pessoa, venha a ter, com certeza.
Obrigada, Vi, pela sua mensagem, com toda certeza. Tem vezes que eu faço isso, tem vezes que eu tô assim, é, às vezes eu tô, por exemplo, vendo alguma coisa, né? Aí eu falo, gente, como é que Deus pensou nisso? Tipo assim, qualquer coisa. Coisa que eu tô andando na rua. Aí eu vejo uma árvore. Aí eu paro e fico, como é que Deus pensou que. Nossa, gente, olha isso aqui. Aí eu fico olhando, fico pensando. Aí às vezes eu penso no corpo humano, né? Que ele criou. Aí eu fico, gente, como é que pode, né? Se você não come o dia inteiro, né? Ou por um longo período de tempo, o dia inteiro, não, mas um longo período de tempo você tem dor de cabeça, porque daí o seu corpo começa a falar com você, que tem algo. Eu sempre faço esse tipo de coisa, o que a Via acabou de escrever aqui, em relação a Deus ser perfeito. Ele pensa em tudo. Ele é tão perfeito, ele pensa em tudo. Por isso que ler a palavra de Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, porque a gente começa a encaixar com a nossa vida, a gente vê que tudo é perfeito. Tudo está encaixado perfeitamente. Onde você nasceu é perfeitamente, a sua família que você tem é perfeitamente. Se você fala com eles ou não fala com eles, se você gosta deles, se você não gosta com eles, isso aí é algo humano seu, né? Isso é algo nosso, ser humano. Mas estamos perfeitamente no local. Esse negócio de, por exemplo, momento errado, na hora errada, eu nunca acredito nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu acredito que Deus me permite, por exemplo, né? Você até pode estar no lugar errado, humanamente falando, né? Mas eu acredito que o porquê vai estar sempre certo. Porque na minha concepção, né, na minha vida, eu penso que se aquele resultado de um lugar errado que eu estava, do momento errado que eu estava, seja lá o que for, está ali na minha vida, é porque Deus permitiu e o propósito daquilo vai me dar algo. O propósito daquilo vai me ensinar algo. O propósito daquilo. Então, eu sempre acho que eu estou no momento certo, na hora certa, com tudo certo. Se as coisas às vezes não forem conforme eu acho que é boa, ou que é o que eu queria que acontecesse, eu penso, não, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Porque com ele tudo é certo, né? Então, ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular a sua bênção. Isso aqui você lembra, né, das bênçãos de antigamente, por exemplo, quando você via Jacó abençoando, quando, né, a gente fala da bênção, né, de Jacó e tudo mais, quando a gente fala Isaac, quando a gente fala dessas bênçãos, quando é dada, porque lá atrás a gente falou sobre isso, né, quando Isaac abençoar, tudo mais, porque essas bênçãos, elas representavam aquilo, né? Que era uma ordem entregue a Deus, de Deus. Então, por isso que quando, por exemplo, Esaú fala, tira a bênção, né? Me dá outra bênção, porque ele abençoou o irmão, então me abençoa, pai. Ele fala, eu já dei a bênção que eu tinha para ele, né? E não pode desabençoar, não pode, né? Então, e da forma que Deus abençoa, está abençoado. E ninguém pode tirar essa bênção. Então, não tenha medo das coisas do mundo, não tenha medo de Deus abençoou, ninguém pode anular a bênção. Você passar por altos e baixos na sua vida não significa que Deus te desabençoou. Alguém ficar, né, te emanando coisa, não significa que Deus, né, te desabençoou. É importante a gente, obviamente, entender que isso aqui ele está falando de um relacionamento de Deus, entre Deus e Israel, né? Então a gente está falando de um relacionamento. Não é somente, não, porque eu sou cristã, tudo certo, Deus vai, não, né, não vai acontecer nada absolutamente de ruim comigo. Nunca vou machucar a mão, nunca vou cortar meu dedo, nunca vou ter uma. Não é isso, né? É entender que aqui o exemplo é sobre um relacionamento no qual Deus abençoa e ninguém pode anular. Então, a gente ter essa bênção é a gente ter um relacionamento, obviamente, com Deus, né? Quando ele olha para Jacó, aqui ele está usando o nome de Jacó, sabendo, obviamente, que é Israel, o povo, ok? Não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei, né? Deus aclamado como seu rei. A gente vai ver isso mais lá na frente também, o que o povo faz com Deus, porque a paciência que Deus tem com esse povo é linda, é maravilhosa, mas isso magoa Deus e machuca Deus, e Deus vai falar isso pessoalmente, né? A gente vai ver Deus falando sobre isso. Então, aqui, ele está dizendo, quando ele olha para Jacó, é a mesma coisa quando Deus olha para nós, porque ele olha para nós com o olhar de Cristo.
porque ele confia em Cristo 100%, como filho, ele sendo Deus, obviamente, filho, e por isso que que Cristo fala, aqueles que o Senhor, né, me deu, são todos meus e tudo mais, né? Isso aí está falando do povo de Israel especificamente, mas a gente vai, mais lá na frente vai falar. Mas aqueles que foi entregue a Cristo, né? Nessa outra parte que a gente vai falar sobre isso mais lá na frente também, aqueles nós que fomos revelados a Ele, né? Todos nós, Deus olha para nós com o olhar de Cristo. E isso é maravilhoso. Então, Deus olha para Jacó, Israel, e não vê maldade, não vê calamidade à espera de Israel. Aí você fala, tá, não é possível, porque olha o que está acontecendo com Israel, ou então olha eles que sempre foram perseguidos, ou olha, isso não é calamidade à espera de Israel. Isso é Deus lidando com Israel, isso é diferente. Completamente diferente. Deus tem a ira acesa a Israel até o final de Apocalipse. Apocalipse, inclusive, é por conta disso. É Deus julgando, não somente o mundo, obviamente, mas é especificamente Israel. A igreja, gentios, né, nós, tudo mais, quando somos levados ao arrebatamento, Apocalipse inicia, aquilo tudo ali é Deus e Israel. Então, o que Deus está falando aqui, o que Deus está deixando claro aqui, é que não sai do controle dele o povo de Israel, porque ali é ele Deus e ele no caso de Jacó, o povo, né, de Israel, ok? Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar em Jacó, pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Esse povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse, aí o Balaque é o rei, né? Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, surdo, não ouviu nada do que foi dito a ele. Se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: eu não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? Aí veio a terceira mensagem. E Deus fala, né? Enfim, Deus fala não, Deus deixa escrito. O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Tá parecendo o diabo levando Cristo, né? Insistência de querer fazer algo ruim, impressionante, né? Não tô nunca comparando Balaque a Cristo, né? O Balaão a Cristo, de jeito nenhum. Mas estou falando dessa insistência que o diabo tem, né? Porque isso aqui é o diabo. É ele lidando, querendo parar tudo que Deus faz. Ele tenta parar em Gênesis, ele tenta parar tudo que ele faz é tentar parar os planos de Deus. Por exemplo, fazer com que cristão seja perseguido, né? Fazer com que essa raiva, essa necessidade que ele tem de parar Apocalipse de acontecer, por exemplo, né? Tudo isso é para querer parar os planos de Deus, o que nunca vai acontecer. Tentou com Moisés, tentou com Cristo, tudo o que você possa imaginar, ele tenta fazer para parar Deus. Então, mais uma vez, a terceira vez, venha que eu levarei para mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Não escuta, não presta atenção, né? É tão focado no mal, é tão focado. Ele é assim mesmo, mas enfim. Olha o que ele disse, né? Ele acabou de falar que jamais falaria isso. E ele vai lá e fala: quem sabe Deus se agrada de que você os amaldiçoe dali. Balaque então levou Balaão até o topo do Monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez, Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e carneiros. O que era isso aqui? Era a forma de ter contato com Deus, né? Como é que fala? Esse era um sacrifício que ele estava dando, era uma oferta, desculpa, uma oferta que ele estava dando para ter acesso ao que Deus iria falar com ele. Então, olha, eu vou ali falar com Deus, e aí você faz aqui o que você tem que fazer, né? Glória a Deus que nós não temos mais isso, nunca teremos, havemos de ter, porque nós temos Cristo, que nos leva, obviamente, a Deus. Então Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E é isso, finalizamos a live aqui hoje. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo com Números 24. E a gente vai ver a continuação dessa história aí, que tá muito maravilhosa, intrigante para a gente ver, né?
É isso. Beijo, dorme com Deus você também, Vi. Obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Até amanhã, se Deus quiser. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Tá bom? Bom descanso.